Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de arranjo, tá? No quadro vocês estão vendo duas palavras, né? Você está vendo a palavra arranjo versus combinação. Basicamente o curso é de análise combinatória e no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né? Nós trabalhamos a introdução desse conteúdo com o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Tá bem trabalhado nas últimas aulas, assim como uma operação chamada fatorial, que vai nos auxiliar, né, durante o estudo do arranjo e da combinação. Afinal de contas, por que eu coloquei duas palavras para fazer contagem? É que existem dois grupos de contagens importantes. E nesse momento, para introduzir arranjo, eu preciso falar dos dois, tá? Bom, porque, olha só, vou criar uma situação, um problema aqui, bem simples, e você vai diferenciar uma da outra. Todas elas podem, o pessoal costuma chamar tudo de combinação. Realmente, tem que combinar uma quantidade de formas diferentes e juntar objetos, né? Mas a palavra combinação é inadequada para um tipo de problema específico de contagem. Olha a situação problema. Eu tenho três números. Um conjunto formado pelo número 1, o 2 e o 3. São três números naturais, simples. Tá? Mas com esses três números, eu consigo montar numerais. Por exemplo, eu posso montar o número 123. E trocando a ordem dele, eu percebo que começando com 1, eu consigo montar o 132. E sempre que eu trocar a ordem de um dos elementos, o número muda. Porque eu tenho 123, 132. Começando com 2, eu consigo formar o 131. Bom, eu consigo começando com 2, o 213 também pode ser formado. Começando com 3, eu tenho 321 e tenho o 312. E assim eu consegui montar 6 grupos diferentes. Usando o mesmo número 1, 2 e 3, eu consigo montar 123, 132, 231, 213, 221, 212. 6 grupos diferentes. Vou colocar aqui, ó. Eu consigo montar 6 grupos diferentes. Isso porque o contexto fala de trocar a ordem dos números para montar numerais. Agora imagine que o grupo fosse pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. Na mesma hora, o meu aluno diz assim: Valdix, então quando for com pessoas, muda, né? Não. Em todos os problemas, eu tenho que passar pelo crivo da interpretação. Ou seja, você vai ter que trocar a ordem dos elementos para verificar o comportamento da montagem. A minha montagem aqui no primeiro problema diz que se eu montar números de 3 algarismos, trocando a ordem muda o grupo. Você percebeu isso? Eu quero que você perceba isso. Mas com combinação de pessoas, para montar trios, vamos lá, trios sertanejos, os caras cantam música, é o Alberto, o Bruno e o Caio. E aí, esse é o trio, né? O Alberto, o Bruno e o Caio foi convidado para um show. Mas o cara colocou na prancheta lá, colocou o seguinte, ó. Ele colocou o B, o A e o C. É o mesmo grupo? É o mesmo trio? É o Alberto, o Bruno e o Caio ainda? Sim, eles só trocaram de ordem. É o mesmo grupo? É um único grupo aqui. Não é um novo grupo que se montou. Percebe? Eu posso, é o mesmo trio, né? É um trio de objetos, só que ali é número aqui, é pessoas. Ah, então começando com A tem o ABC, tem o ACB. Começando com B tem o BAC e tem o BCA. Começando com C tem CAB e tem o CBA. Olha aí. Também 6, mas a resposta aqui é um grupo apenas, porque neste caso específico eu estou combinando pessoas, ali eu estou combinando números. Só que toda vez que eu combino números, eu arranjo novos grupos. Há um arranjo de novos agrupamentos quando eu troco a ordem. Mas quando eu troco a ordem no segundo exemplo, não monta um novo grupo. É o mesmo grupo, só trocando de posição no show, né? Você entendeu a grande diferença? Para o primeiro problema de números, o contexto diz que quando eu troco a ordem, troca o grupo. Ou seja, arranja um novo grupo. Gente, isso é um arranjo. Problemas de contagem de arranjo é aquele que quando você troca a ordem dos elementos, vou passar para cá, quando você troca a ordem, vamos lá, você vai trocar, você vai trocar, tá? A ordem, ó o barulho de lápis, a ordem dos elementos, tá? Dos elementos dentro do problema. Você tem que ler o problema e se for de carta, se for de dados, se for geométrico, o que for. A combinação que ele quer que você faça, você troca a ordem. Se mudar o grupo, não é combinação, é um arranjo. Ah, mas toda vez que troca a ordem, não muda o grupo. Não muda a combinação. Esse é o grande separador, tá? Do curso de análise combinatória. Se você trocar a ordem dos elementos, vírgula, muda o grupo.
Esse é o grande segredo do arranjo. E é esse tipo de problema que nós vamos abordar a partir de agora. Porque se tu trocar a ordem e não mudar o grupo, é uma outra aula, é uma outra situação, tá? Tem até fórmula para uma diferente da fórmula do outro, tá? Então, para o nosso objeto de estudo do momento, todo problema que eu colocar no quadro, quando você trocar a ordem, você vai perceber que vai trocar o grupo. É um arranjo, tá? Nesse cara aqui, ó, trocando a ordem não muda o grupo. Você vai pôr um não aqui, ó. Trocou a ordem, não mudou o grupo. Poxa, é uma combinação. Então é a mesma fala com um não, tá? Para combinação. E eu vou focar, a partir de agora, nesse vídeo, nos problemas de arranjo. Você vai se tornar fera em arranjo, porque você vai pegar diversos tipos de situações com arranjo. E quando você trocar para combinação, você vai ter as manhas de trabalhar com arranjo, porque sabe o cacuete, né? O traquejo de pegar uma questão de arranjo e saber desenvolver, tá? E aí quando for para combinação, você, já é diferente, porque vai trazer um outro universo, tá? Para não misturar as coisas, para a introdução dessa aula, eu queria que vocês entendessem essa separação. Dentro de arranjo ainda, deixa eu colocar aqui arranjo, tá? Que vai ser o nosso objeto de estudo do momento nesse vídeo. Ele se divide em arranjo simples, tá? E para arranjo simples tem até uma fórmula, Ou arranjo, vou chamar assim, arranjo com repetição. Vou chamar de AR, tá? É um arranjo com repetição, certo? Ô Valdix, eu vou falar que existe um arranjo que a gente chama de permutação. Sim, é um tipo de arranjo. Mais um tipo, sim. Só que ele vai ter uma permutação. Vamos organizar aqui, fazer um mapinha conceitual. Estas permutações, ela por si só, porque o arranjo é enquadrado como permutação, porque existe uma situaçãozinha que acontece, vamos deixar para a aula de permutação, e aí ele se divide, tá? Caramba! Se divide em quê? Em uma permutação com repetição, uma permutação, né? Uma permutação letra P, Valval, vamos lá, permutação com repetição, permutação sem repetição, e ainda tem uma tal de permutação circular. Opa! Então vamos ter aula para cada uma dessas aqui, tá? Vamos começar com um arranjo simples, depois a gente opta por repetição e a gente vai para as permutações. Gente, vamos organizando a nossa mente, pega o seu caderno, vai anotando direitinho, tá? Esse resuminho que eu coloquei no quadro é para você se organizar e aprender a reconhecer cada uma dessas situações, tá? O curso vai ficar bem completinho para vocês. Então vou apagar o quadro, vou sair da frente, vou apagar o quadro e a gente inicia arranjo do tipo simples. Bom, galera, agora que eu apaguei o quadro, a gente vai começar o arranjo simples. Bom, no nosso material tem a definição, exemplo introdutório, inclusive uma fórmula para arranjo simples, tá? Vou colocar aqui a palavra arranjo simples. Para o meu arranjo simples, a fórmula conhecida é um arranjo de N elementos tomados em grupos de P a P. Essa linguagem pode se tornar complexa para você, mas eu vou te explicar, tá? N menos P sobre N fatorial sobre N menos P fatorial. Galera, é o seguinte, quando você tem um grupo de pessoas, vamos dar uma situação aqui que trabalhei em outro vídeo, digamos que eu tenho 7 pessoas, e essas 7 pessoas, eu queria sentar essas 7 pessoas em 4 cadeiras, tá? Então, nós temos 4 cadeiras, tá? Muito parecido com o problema dos vídeos anteriores, tá? Tem 2 vídeos que a gente trata situações como essas. Bom, você vai descobrir que aquilo que a gente estava fazendo era um arranjo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um arranjo, tenho 7 pessoas tomadas em 4 posições. Entende como é que funciona? O meu N aqui, né, que deve ser N maior ou até igual a P, mas o N nunca é menor, tá? Ele pode ser igual ou pode ser maior, nunca menor. Outra coisa que N e o P, ambos, pertencem ao conjunto dos números naturais. Não pode ser negativo, tá? Não pode ser decimal, fracionário. Basicamente, ele tem que ser um número de contagem natural. Ou seja, 7 pessoas para 4 cadeiras. Não posso sentar 7 pessoas em 0,5 cadeiras. Você entendeu? Porque tem que ser natural. Então é assim, ó. Então eu tenho que sentar 7 pessoas em 4 cadeiras. Ah, Valdir, se fosse 3 cadeiras? Então é um arranjo de 7 pessoas dispostas em 3 em 3. Afinal de contas, seriam 3 cadeiras. Tá, um arranjo, agora 7 pessoas quero sentar em 2 cadeiras. Então, de quantas formas diferentes? 7 pessoas sentam em 2 lugares. Então, é assim a interpretação dessa linguagem, tá? No nosso problema, eu tenho 4 cadeiras. Isso é uma pergunta importante, tá?
Na maioria dos problemas que falam de arranjo, que é simples, que pode ser utilizado fórmula, eu não uso fórmula, vou explicar por quê, fazer um comparativo disso. Tá? Val, e por que esse arranjo é simples? Porque ele não é complexo, não é verdade? O arranjo simples, ele tem por característica a seguinte situação. Eu tenho 4 cadeiras, 1, 2, 3, 4 espaços para sentar 7 pessoas. Eu sei fazer sem fórmula. Como é que você faz sem fórmula? A primeira cadeira é disputada por 7 pessoas. Então eu tenho 7 opções para a primeira cadeira. Mas a partir do momento, gente, que alguém senta na primeira cadeira, sobram 6 pessoas disputando a segunda. E assim sobram 5 pessoas disputando a terceira. Porque a partir do momento que alguém sentou aqui, ele não pode sentar em 2 lugares ao mesmo tempo. É uma pessoa, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Portanto, sobram 4 pessoas disputando a última cadeira. Esse foi um probleminha abordado nos vídeos anteriores, como eu falei, estou me repetindo. E aí eu tenho essa multiplicação, que dará a solução do problema. Veja que eu não usei fórmula. Mas o que é? É um arranjo de 7 pessoas em 4. Por que esse problema é arranjo, Valdixson? É porque quando eu tenho a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D, não é? 4 pessoas para sentar nas cadeiras, a partir do momento que eu mudo de posição, o D com o C, observe que o D com o C mudou, é uma forma diferente de sentar 4 pessoas. Toda vez que eu mudo a ordem das pessoas sentadas na cadeira, é um novo grupo, uma nova forma diferente de sentá-los na cadeira. Então mudou a ordem, mudou o grupo, arranjo. Então um arranjo de 7 pessoas com 4 lugares. Então já sabemos que esse tipo de problema não é combinação. Tá? Afinal de contas, 7 vezes 6, 42. 4 vezes 5, 20. Então temos 20 multiplicado por 42. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, e esse zerinho vem para cá. Descobrimos que dá para sentar, né, 7 pessoas em 4 cadeiras, cadeiras de 840 formas diferentes. Tá, então você não usou fórmula, Val, você usou aquele macete do princípio de contagem. Agora, por que você deu uma fórmula se não precisa? É porque ela é opcional. E muitas vezes assim, a gente pega provas de concurso e aparece essa linguagem, arranjo de 7 quadros. Se você nunca usar a fórmula, não vai saber desenvolver. Então, ela vai ser importante para estes momentos, tá? Mas eu vou preferir sempre fazer com retângulo. Vai acompanhando comigo. Vou fazer com fórmula para você ver que vai dar 840. Acompanha aí. Um arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. Segundo a fórmula, deve pegar o n, tá? N fatorial é o n é 7, 7 fatorial. Dividido por 7 menos 4, n menos p, tá? Né? É o 7 menos 4 fatorial. Haja fórmula, tem gente que odeia fórmula, decora a fórmula, tá? Decora a fórmula. Eu criei uma frasezinha bem boba, é boba. Mas assim, não, porque é uma exclamação, né? Exclamação, não, né? 2 vezes não para, não para, entendeu? Não para, para decorar. Eu falei que era bobo. Mas vamos para cá. Então, não para, vai lembrar da fórmula do arranjo, certo? Não para, tá certo? 7 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial, né? Então temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por que parou no 3? Porque o meu denominador, nós temos um 3 fatorial. E eu sei que eu posso cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Gente, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O que é isso? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Precisa de fórmula? Você percebe que a fórmula vai te levar exatamente à interpretação que nós aprendemos nos vídeos anteriores, que tratavam do princípio de contagem, em que você percebe que a característica do problema é aquele em que o número que aparece na primeira casa, ele não pode, de jeito nenhum, pela lógica da situação do próprio problema, não aparecer na segunda. Uma vez que que senta na primeira cadeira, ela não pode sentar na segunda também. Ela é uma pessoa só, não é? Então, o problema já traz essa interpretação. Você tem que vivenciar a situação e perceber que alguém que senta aqui não pode sentar aqui. Logo, é em ordem decrescente. Então, quando isto ocorre, este arranjo é tomado como um arranjo simples, tá? Vem derivado direto do princípio multiplicativo, tá? Então, o arranjo é simples quando o número que aparece numa posição não pode ser repetido. Ou seja, o arranjo simples é aquele que não tem repetição. Essa questão de não ter repetição, em algumas questões ele coloca distintos, diferentes. Diferente assim, eu estou aqui e não posso estar ali. Uma vez que eu apareço nessa posição, não posso aparecer na outra. Os elementos são diferentes.
Estou aqui, ali tem que ter outro, distinto. Ou seja, não tem repetição, certo? Então, toda vez que o negócio não tem repetição, o arranjo é simples. Tá? Vamos fazer um probleminha do nosso material? Vamos pegar a questão número 1 e evoluir dentro desse contexto. Eu vou me repetir bastante para vocês fazerem relação da questão que tem dentro para resolver com essa explicação inicial. Beleza, gente? Vamos lá, vou pausar o vídeo aí. Vocês pausam o vídeo, copia e vamos para o próximo passo. E aí, pessoal, vamos agora dar continuidade e vamos resolver questões do nosso material, tá? Primeiramente, você aprendeu que arranjo tem uma fórmula e tem um método, tá? De fazer sem fórmula. Vamos tentar fazer dos dois tipos inicialmente. Você vai dizer, você que vai definir aí, tá? O jeito que você deve resolver. Porém, os métodos que não utilizam fórmula para arranjo são os mais interessantes, porque os problemas nunca vêm tão simples assim, né? Vem cheio de interpretações e de detalhezinhos. Com a evolução do nosso curso, você vai perceber que tem questões que com fórmula não vai sair, tá? Vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, 10 pessoas participam de uma reunião em que serão escolhidos um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro. E cada pessoa deve ocupar um só cargo. Vamos pensar, isso aqui é um arranjo? Isso é uma combinação? Tá? Porque você vê um problema no concurso e não diz, ei, essa questão é de arranjo, você tem que fazer a interpretação. Claro que você sabe que está na lista de arranjo, então deve ser um arranjo. Mas na tua prova não tem. Essa questão de arranjo, responda. Não tem, né, gente? Não tem. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui algumas pessoas, 10 pessoas, tá? 10 pessoas que vão disputar 4 cargos. Eu já faço assim, ó, são 4 etapas a ser disputadas. Primeira etapa, presidente, vice-presidente, né? Presidente, tá? Vice-presidente, secretário e tesoureiro, tá? Tesoureiro. Então eu tenho esses 4 cargos, 10 pessoas disputando. Tá. Então vamos lá. No primeiro cargo, que é a presidência, é o cargo mais importante, as 10 pessoas estão disputando. Eu entendo que tem 10 pessoas aqui. A partir do momento que alguém ganha a presidência, ela não pode pegar a vice também, a vice-presidência. Isso significa que as 9 pessoas que restam disputam a vice, tá? Presidência. E assim, quando alguém ganha vice, 8 pessoas disputarão para secretário e sobram 7 para tesoureiro. Né? É uma guerra, disputando os 4 cargos. Esse problema aí, veja que eu não precisei tratar, saber se ele é arranjo ou não, mas por que eu sei que ele é arranjo? Porque o camarada pode ser presidente e outro pode ser, vamos chamar, os sujeitos envolvidos são 10 pessoas, a pessoa A, B, C, D e vai, são 10 pessoas. Vou pegar essas 4 pessoas. Quando eu boto o A na presidência, o B na vice, o C como secretário e o D como tesoureiro, e eu mudo 2 sujeitos, digamos que o A não ganha a presidência, põe o D, tá? Mantém esses 2 nessa posição e o A vem para cá. O que aconteceu? Quando eu mudei a ordem de 2 elementos, mudou o grupo. É isso que eu queria mostrar. Quando eu mudo a ordem de pelo menos um, naturalmente quando muda um, muda o outro, né? Porque alguém vai trocar de posição. Mas quando eu mudo de no mínimo um, muda o grupo. Agora a equipe não tem o A como presidente, o A é tesoureiro. Ora, então é uma forma diferente de organizar, né, vamos dizer assim, o pódio, né? Que é uma disputa de cargos. Então, cada hora que eu mudar um elemento, muda o grupo. Isso aí é característica de quem? De um arranjo, tá? Interessante que essa interpretação, caso você quisesse usar fórmula, eu só posso usar fórmula se for um arranjo simples. E eu sei que é simples porque pela interpretação, a partir do momento que uma pessoa ganha, ela não pode ocupar 2 cargos, então é distinto. Então, em ordem decrescente, tá? Então é isso. Então não pode ter repetição de pessoas em cargos diferentes. É isso. Isso é um arranjo que é do tipo simples. Então eu poderia ter feito assim um arranjo de 10 pessoas para 4 posições. Sim, se eu quisesse usar a fórmula. Você já sabe que essa multiplicação vai te levar até a solução final. Você não precisa usar a fórmula e a forma resolutiva. Mas como eu quero ensinar matemática, né? Então vamos lá. 10 fatorial. 10 menos 4, ó, 10 menos 4 fatorial. Eu tenho aqui 10 fatoriais sobre 6 fatoriais. Val, tem certeza que vai dar 10, 9, 8, 7? Vamos ver? Eu tenho que distribuir, né? Porque está muito alto, Val, esse 10 aqui. Vamos ver aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6. Opa! Aqui embaixo tem um 6 fatorial, ó. O que vai acontecer? Vai haver um cancelamento desses dois. Observa. 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7. Tanto com fórmula como com a forma resolutiva, não é? Utilizando esses macetes de você fazer a contagem individualmente das etapas, eu prefiro, tá?
E aí você vai chegar à solução final. Qual é a solução final, afinal de contas? Não é? A nossa solução final, deixa eu apagar aqui. A solução final seria 10 vezes 9, gente. Teríamos 90. 8 vezes 7, 56. Isso vai multiplicar, tá? 9 vezes 6, 54, tá? Vai 5 aqui, ó. Tá? 9 vezes 5, 45, 50. Ó, 50. E esse zerinho a gente bota aqui na frente, achamos a solução. 50, 40, 5.040 formas diferentes de você organizar nessa empresa o tal pódio, né? A disputa pela presidência, vice, secretário de tesouraria. Com 10 pessoas, 5.040. Beleza? Um probleminha que não cai em concurso, assim, muito simples, mas serve para uma introdução, para você já pegar as manhas, os macetes de interpretação do que é um arranjo simples e quais as formas que você tem de opções, suas ferramentas, né, suas armas para resolver problemas que vão ficar cada vez mais complexos. E aí, quando fica complexo e você entende, aí onde é que está o grande segredo. A prática e a repetição de resolução de problemas, mesmo que quando você estiver sozinho em casa, estudando um problema, não conseguiu resolver, foi na internet, colou, pô, dá uma tristeza, eu queria ter feito, não consegui pensar, chegar a essa conclusão. Né? Mas você cola ali a forma que alguém fez, está na internet, hoje em dia está muito divulgado, né? As últimas questões de concurso, tem sites especializados e você pode, né, baixar questões resolvidas e comentadas. E você pode se testar e quando você não entender, não tem problema que você olhe. É com a repetição, você vai aprendendo a pensar e se posicionar nas questões. Aqui foi simples, não cai assim em concurso, tá? Vamos evoluir um pouquinho mais para a questão de número 2 do nosso material, beleza? Mudou o contexto, a questão 2 diz quantos números de 3 algarismos diferentes, ó, ele fala a palavra 3 algarismos distintos. Quando ele fala números de 3 algarismos distintos, na minha cabeça vem assim, ó, 3 posições, né? 3 posições. E os números têm que ser distintos. Perceba que ele, de certa forma, está dizendo, ei, esse arranjo é simples. Porque quando ele fala que o número é distinto, ele está dizendo assim, o número que eu colocar nessa posição não pode estar aqui nessa, e o que está nessa não pode estar nessa. Você entendeu o que é a situação do arranjo simples? O número que está aqui não pode estar aqui. Ele está dizendo, é um arranjo simples. Tá? É um arranjo simples. Então, vamos lá. Quais são os números que ele quer que você monte? Ó, primeiro tem que ser distinto. Distinto, padrão para arranjo simples. O número que ele quer que use é o 1, o 2, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Vou fechar aqui, ó. São esses aí. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 opções para trabalhar. Ó, 7 opções. Para você entender bem, os números que ele quer que você monte são números do tipo assim, ó. 2, 4, 7, 247. Só pode usar esses dígitos. Os 247, os números são diferentes entre si? Ou seja, são distintos? São distintos. Ô Val, eu posso montar o número 444? Não! Por que esse número 444? Não tem o 4? Pois é, mas ele disse que o número que aparece na primeira posição não pode aparecer na segunda. E muito menos na terceira. É distinto. Se o 4 aparece, ele não pode aparecer de novo. É como se fosse o cara da presidência ganhar a presidência e vice-presidência. E aí, só ele, só tem um na empresa. O cara é presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Fala sério, não pode não, tá? Esse tipo de situação é arranjo simples. Então, portanto, eu não posso montar esse cara. Então, ó, esse eu posso? Pode, porque são diferentes. Val, eu posso montar esse cara com esse? Não! Olha só, repetição. Troca por outro cara. Pô. Então, nessa brincadeira, quantos números com algarismos distintos, de 3 algarismos, né, distintos, eu consigo montar? Cara, vou fazer um por um na prova, eu não estou doido, vou perder essa questão. Vou ficar criando todos os que existem. Será que você tem tempo para isso? Por isso que a gente estuda princípio de contagem. Olha, eu tenho 7 opções, gente. Na primeira casa, eu consigo colocar 7 números. Entenda que esse 7 não é o número 7. E sim a quantidade de números que eu consigo colocar aqui. Eu consigo colocar o 1, o 2, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. São 7 opções, tá? Bom, 7 opções. Bom, mas o número que eu coloquei aqui não pode colocar aqui, ó, 6. E o que colocou na segunda não vai para a terceira. Acabou. O nosso problema é um arranjo, tá? De 7 opções distribuído em 3 casas. 7 elementos em 3 posições. Isso nos vai dar 7 vezes 6. 6 é 7, 42. Não é isso mesmo? 42 vezes... De lá para cá é mais fácil. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 7, 21.
Aqui, 210. Ah, Val, estou entendendo, estou começando a pegar as manhas, né? Mas gosto de fórmula. Você que gosta de fórmula, 7 fatorial, 7 menos 3. 7 menos 3, que é não para, não, né? E aí, ó, não para. 7, 6, 5, 4, 3. Ó, embaixo vai dar o quê? 7 menos 3, 4, né? Então, parar um pouquinho aqui, ó. 7 menos 3, 4. Corta o 4 com o 4, sobrou exatamente 6 vezes 7 vezes 5. 6 vezes 7 vezes 5. Portanto, o nosso arranjo de 7 elementos tomados em 3 posições, 210. Essa é a nossa solução para o problema de número 2. Tá? Bom, vamos lá, vamos seguindo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo e no próximo vídeo já vai ser um vídeo de resolução de questões para a gente aprofundar dentro do nosso material, tá, pessoal? Vai usando o material, vamos fazer a questão 2, 3 e evoluir no vídeo seguinte, beleza? Vamos para a próxima aula. Valeu!